Boa noite a todos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do Centro Espírita Irmão Augusto. É muito bom estar com vocês para mais uma palestra da nossa casa, usando a tecnologia, que é o recurso que nós temos disponível no momento, mas sempre unidos pelo pensamento, a prece, o sentimento que nos une, porque aprendemos que o verdadeiro sentido da religião ou da religiosidade, segundo o Espiritismo nos ensina, é a comunhão dos pensamentos. Independente da quantidade de pessoas, o mais importante de tudo é que possamos estar unidos nesse mesmo propósito ideal de compartilhar essas reflexões, esses sentimentos, essas emoções, essas ideias, encarnados e desencarnados. Porque todos nós fazemos parte dessa grande família do Centro Espírita Irmão Augusto, essa casa maravilhosa que nos acolhe, essa espiritualidade amiga que nos acompanha, não somente desta encarnação, mas certamente de várias outras encarnações. No tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, as nossas emoções, em razão das situações de dificuldade, dos chamados flagelos, né, na linguagem da doutrina espírita, desses sinais dos tempos. Se o que nós estamos vivendo realmente representa essa grande transformação aguardada, qual o seu significado, como que nós podemos lidar com isso internamente e no nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Mas antes, nós vamos fazer aquela nossa prece, que é aquele momento de conexão com a espiritualidade, que é aquele momento em que nós unimos as nossas forças, as nossas energias, para que possamos estar pacificados, receptivos à mensagem que será transmitida. E certamente receber a visita dos nossos mentores espirituais. Então vamos ficar bem à vontade, fechar os nossos olhos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade bendita da noite de hoje, por estarmos em nossos lares, procurando os pensamentos elevados, os bons sentimentos, os bons propósitos, preocupados com a paz, não somente a nossa paz interior, mas também a paz da humanidade. Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de conflito, de crise, que nós nos revelamos, que nós mostramos realmente qual é o nível da nossa evolução. Como sabemos, Senhor Jesus, que somos frágeis, que somos carentes do teu auxílio, te rogamos, derrama suas bênçãos sobre nós na noite de hoje, assim que esses momentos sejam proveitosos para todos nós. E é com essa certeza e convicção e alegria nos corações que nós pedimos a permissão para darmos início à nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então nós vamos falar sobre os sinais dos tempos, começar a falar um pouquinho sobre essa perspectiva, porque muito tem se falado sobre os sinais dos tempos, se esses flagelos, se essas dificuldades, se essa pandemia que nós vivemos realmente representa esses sinais. E quando a gente vai lá estudar o Espiritismo, as obras de Kardec, a gente vai verificar que já naquela época
os espíritos diziam: os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Aproxima-se o tempo da regeneração da humanidade. Porque o advento, a vinda do Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo, já representa um marco deste acontecimento. Inclusive, os Espíritos ensinam que as ideias de liberdade representadas pela Revolução Francesa, aqueles acontecimentos lá do século XVIII, um pouco antes de Kardec, já eram o prenúncio ou o anúncio das transformações necessárias, porque o ser humano já teria liberdade de pensamento, de consciência suficiente para conseguir alcançar novos patamares de entendimento sobre Deus, sobre o espírito, sobre a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados e tantos outros conceitos que nós conhecemos. Então, os sinais dos tempos já vêm daquela época, daquele momento. Não é um fato isolado, um acontecimento limitado no tempo, que representa esse um aspecto definitivo da transformação. A transformação ela é um processo que vem acontecendo já daquela época, um pouco antes de Kardec, e que nós temos observado naturalmente nos últimos tempos, nas últimas décadas, uma aceleração do processo. À medida que o desenvolvimento da ciência, da tecnologia tem aproximado todas as pessoas e tem nos proporcionado um certo conforto, uma certa condição material melhor do que existia até então na humanidade, agora é o grande momento em que precisamos trabalhar a espiritualidade. Este é o plano. O plano era justamente esse, que nós tivéssemos a tecnologia, o conforto material, para que pudéssemos dedicar parte do nosso tempo a o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa sabedoria, dos sentimentos nobres, da fraternidade, da solidariedade. No entanto, o que aconteceu? A máquina, a tecnologia, que era para ser um instrumento do ser humano, houve uma inversão. O ser humano se transformou em escravo da tecnologia, em escravo da máquina, utilizando a sua inteligência para desenvolver novos métodos de satisfação dos seus prazeres, das suas paixões. Hoje já teríamos recursos suficientes para que não existisse mais a fome no mundo, não existisse mais a pobreza extrema, as desigualdades sociais que nós observamos e que toca os nossos corações. Hoje já teríamos recursos para viver em paz. Mas ainda o orgulho e o egoísmo falam alto em a natureza humana. E diante disso, as nossas escolhas nem sempre são aquelas em acordo com as leis divinas, principalmente com a lei do amor, que é a maior de todas as leis, que é o fundamento de toda a criação e que é a própria emanação da divindade, de Deus, o nosso Pai Criador. Em função disso, ocorrem os flagelos, que são acontecimentos que possibilitam o nosso aprimoramento, o nosso avanço, para que nos tornemos mais sensíveis,
para que possamos moralmente evoluir e principalmente para que a solidariedade possa se transformar numa prática frequente, habitual em nossas vidas, possamos sair do nosso casulo, onde ficamos fechados, nosso egoísmo, para irmos ao encontro das pessoas. Muitas daquelas pessoas que talvez agora estejamos impossibilitados de dar aquele abraço, aquele aperto de mão, de ter aquele contato caloroso mais próximo. E aí refletimos sobre a necessidade da valorização de tudo isso que não temos à disposição no momento. E é geralmente assim que acontece. Temos a saúde, nem sempre valorizamos essa saúde. E quando a enfermidade se avizinha, quando adquirimos uma doença, algum problema físico, aí desesperadamente pensamos, pedimos a Deus que nos dê a saúde, que nos dê a cura, que nos dê uma possibilidade de aliviar aquele sofrimento. Às vezes até fazemos promessas. Olha, Pai, se eu ficar curado, farei tal e tal coisa. E depois que voltamos à saúde, passado um certo tempo, acabamos esquecendo novamente. Voltamos aos velhos hábitos. Então, o objetivo dos flagelos e das dificuldades não é um castigo de Deus, mas simplesmente um processo reeducativo. É um sintoma também da condição em que vivemos. E também é um processo natural de desenvolvimento do planeta, porque a lei do progresso, ela age tanto para a matéria quanto para o espírito, paralelamente. Em certos momentos, os acontecimentos materiais e espirituais, eles ocorrem ao mesmo tempo, em certas situações localizadas ou até em situações globais, como essa que estamos atravessando. Falar um pouquinho sobre o centro espírita. O centro espírita, né? Lembrando aquela famosa frase de Herculano Pires, de que se o espírita soubesse qual a verdadeira função e finalidade do espiritismo, né, do centro espírita, melhor dizendo, o espiritismo seria um grande movimento de transformação do planeta Terra. E essa é uma reflexão muito importante, porque poderia nos fazer algumas reflexões. Se temos valorizado o tempo que nós dedicamos quando vamos à casa espírita, se lá é para nós um local de convivência fraterna, de encontro com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com os nossos companheiros de tarefa espírita, de matar a saudade, e até de se predispor a auxiliar, a oferecer alguma coisa de bom que tenha no seu coração, através da palavra amiga, do conhecimento, das mãos que se oferecem na assistência social, na aplicação do passe. Ou será que o centro espírita tem sido para nós um local apenas para buscar o benefício pessoal? Apenas para buscarmos um conforto? Repetindo aqueles velhos hábitos religiosos que nós trazemos de outros tempos, na convivência, talvez, de outras religiões, onde nós tínhamos essa relação infantil com Deus, imaginando Deus, aquele Pai que nos concederá as bênçãos, que nos livrará de todos os males, porque esquecemos que
aquilo que nós chamamos de males, na verdade, são as provas necessárias ao nosso adiantamento. Também podemos imaginar e nos perguntar, né, se o centro espírita, ele também tem se tornado para nós um local de dependência emocional, né, um hábito, e não um local de estudo, aprendizado e trabalho. Porque se nós pensarmos bem, Deus está em toda parte. Ele não está fechado, preso num templo, numa instituição, fisicamente falando. Onde houverem corações unidos nos bons sentimentos, nos bons propósitos, Deus está presente, sem dúvida alguma. Aliás, o próprio mestre já nos ensinava, quando 2, 3 ou mais pessoas se reúnem em meu nome, eu aí estarei. E o próprio mestre Jesus também nos ensinou que dias iria, falando para a samaritana, a mulher samaritana, que todos nós adoraríamos a Deus em espírito e em verdade. Mas o centro espírita não quer dizer que ele não seja mais necessário. Muitas pessoas se perguntam isso, depois da pandemia, será que haverá razão de ser, de voltarmos a frequentar o centro espírita? Afinal, nós temos a tecnologia, nós podemos nos conectar, nós podemos mentalizar os nossos irmãos, mas aí nós esquecemos que o centro espírita é aquele local de auxílio geral, é como um pronto-socorro espiritual aos mais aflitos, aos mais necessitados, aqueles que necessitam de um amparo, aqueles que necessitam de um esclarecimento, de um acolhimento, porque muitas pessoas, infelizmente, não encontram em seus lares, o lar, a família, que é não somente a base da sociedade, mas é o nosso primeiro compromisso espiritual quando reencarnamos, porque temos vínculos com as pessoas com as quais convivemos, mas nem todos conseguem encontrar em seus lares um ambiente de acolhimento. Às vezes pode haver discórdias, diferenças de opiniões, diferenças de crenças, incompreensões, mágoas, ressentimentos, dificuldade na convivência. Principalmente hoje, em que as relações das pessoas elas são muito coisificadas, materializadas, porque os interesses imediatistas se preponderam sobre os interesses eternos da alma. Então, nós podemos dizer que o centro espírita, ele continuará sendo um local absolutamente necessário. Não somente para essas pessoas aflitas, mas para o acolhimento da criança, que será evangelizada, do idoso que vive na solidão e que busca ali encontrar um significado existencial, porque sabemos que não é fácil a vida do idoso, ainda mais no Brasil, onde nem sempre seus direitos são considerados, e agora que já não tem a força produtiva, são relegados ao esquecimento. Até a própria família desconsidera, despreza, desvaloriza. E na casa espírita pode encontrar um local onde se unirá a uma família espiritual, onde encontrará um propósito e onde encontrará a esperança. Porque a grande questão, que é o fundo, a base das nossas aflições, dos nossos sofrimentos
da alma, principalmente no momento que vivemos, é nós encararmos face a face a nossa mortalidade, a nossa fragilidade. E aí, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre as questões emocionais. As questões emocionais. Que é o que está por trás de tudo isso. Porque existem dois tipos de pessoas que reagem diferentemente em relação ao sofrimento. O primeiro tipo de pessoa é aquele que, num momento como esse, aproveitará para tirar lições da experiência que está passando. Poderá fazer uma revisão de conceitos sobre o seu estilo de vida, sobre as suas prioridades, os seus objetivos e os seus relacionamentos. Tudo isso está sendo reavaliado neste momento. E talvez certos aspectos da sua vida que considerava tão relevantes, tão importantes, agora não são mais. Poderá ter uma visão mais ampla, mais elevada. Aliás, Allan Kardec mesmo já nos ensinava que o grande mérito do Espiritismo, a força da sua filosofia, da sua doutrina, é que nos possibilitava encarar a vida de um ponto mais alto, mais elevado. E aquelas questões que antes pareciam tão imensas, aquelas dificuldades tão grandiosas, se tornaram mesquinhas, pequenas, diante da eternidade, diante do caminho que temos a percorrer, sendo Jesus o nosso modelo e guia. E ele mesmo se coloca como modelo e guia quando diz que é o caminho da verdade e da vida. Ou seja, para chegarmos até ele, teremos que trilhar os passos que ele trilhou. Passarmos por esse mundo de expiação e provas que aqui estamos. Já nessa transição, né? Nesse mundo de regeneração, que será um momento, um período de, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o repouso depois da luta, quando estaremos cansados de nós mesmos, das guerras, dos conflitos, do ódio, da inveja, de todas as paixões dissolventes, estaremos dispostos à grande mudança para os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal e não haverá mais doenças como nós temos hoje, não haverá mais conflitos como nós temos hoje. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquele que vai encarar o sofrimento como um aprendizado. Mas existe aquele segundo tipo, que serão aqueles que já trazem em si mesmos as marcas da angústia, da ansiedade, da depressão, porque já tem os seus complexos emocionais desta encarnação ou de outras encarnações. E essas pessoas são mais vulneráveis quando se deparam com uma situação da qual não tem o controle de modificar. E aí nós verificamos, nós observamos, que essas pessoas podem reagir de uma maneira mais negativa. E certamente precisarão de muito auxílio pós a pandemia, e as casas espíritas precisarão estar preparadas para acolher, receber, orientar, esclarecer. E por que essas pessoas têm essa perspectiva, essa visão?
e essa dificuldade? Porque muitas vezes nós temos a falsa impressão de que nós somos vítimas dos acontecimentos. Nós somos vítimas das palavras e das ações das outras pessoas. E, ao fazermos isso, nós entregamos o controle da nossa paz interior, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, na mão dos outros. E deles ficamos dependentes. A nossa felicidade depende de que tudo dê certo conforme nós planejamos. A nossa alegria, a nossa satisfação depende de que as pessoas ajam, se comportem do modo como nós idealizamos, como nós gostaríamos. E, na verdade, a gente vai descobrir que tudo isso é uma grande ilusão. A ilusão do controle. E quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, nos revoltamos, nos rebelamos, às vezes até contra Deus. E a constatação de que o grande vício moral que está por trás de tudo isso é a falta da humildade. A humildade em reconhecer de que somos dependentes da misericórdia divina, de que sozinhos não somos capazes de alcançar a tal felicidade, até porque a felicidade, quanto mais nós a buscamos, parece que mais ela se distancia de nós. Aquele objeto de felicidade, quando alcançado, logo vem a insatisfação. Queremos um outro objeto que supomos nos trará felicidade. Porque a felicidade não está na satisfação pessoal. A felicidade é um propósito coletivo. Enquanto houver dor, enquanto houver choro, enquanto houver fome, enquanto houver o mal no mundo, ninguém poderá ser feliz de uma maneira duradoura. A nossa felicidade consistirá basicamente em momentos de alegria, que logo serão suplantados por momentos de dificuldade. Então, a felicidade realmente, conforme o Evangelho nos ensina, é sairmos um pouquinho de nós mesmos, irmos ao encontro do outro, desejar a felicidade do outro, porque essa felicidade que nos trará, pelo próprio efeito da lei do retorno, a mesma alegria, as mesmas bênçãos, a mesma saúde. E assim todos compartilharão dessa grande harmonia. Por isso, meus amigos, minhas amigas do Centro Espírita Irmão Augusto, vamos aproveitar esses momentos para restabelecer o nosso equilíbrio emocional. E como podemos fazer isso? Primeiro, procurando manter a nossa rotina o mais saudável possível. As nossas atividades, as nossas tarefas. Enquanto estamos realizando aquelas tarefas, estarmos concentradas nelas, assim de que possamos aproveitar cada momento. Que possamos também, no momento da tristeza, da saudade, do medo, buscarmos a Deus e buscarmos alguém que geralmente esquecemos, que é o nosso anjo de guarda, que é o nosso mentor espiritual. Porque através da prece, através da rogativa sincera, esse grande Espírito que nos orienta, que é como um pai para nós espiritual, nos auxiliará para trazer um bálsamo, para trazer um conforto, para trazer uma inspiração, uma intuição. Assim encontraremos talvez aquela solução que tanto buscamos e não temos encontrado. E o mais importante de tudo isso que nós falamos de hoje, é pensar nessa reavaliação que este momento está nos propiciando, do nosso estilo de vida, das nossas prioridades, dos nossos objetivos e dos nossos relacionamentos. Porque esses são os grandes pilares
do equilíbrio, da estabilidade que precisamos para enfrentar outras situações que virão, porque a vida é de lutas, a vida é de provas, mas a vida, no fim de tudo isso, é também de alegria, de realizações, de conquistas e de felicidade, certamente, porque Deus nos ama e Deus deseja a felicidade de todos nós. Agradecemos a oportunidade e desejamos a todos uma boa noite.